Na cidade de Nova York, um repórter que registra histórias de vida, Daniel, se encontra com Louis em seu apartamento para entrevistá-lo. O repórter informa que seguiu, porque o achou bastante interessante. Ao começar a entrevista, a primeira pergunta que o faz é: o que faz da vida? Louis responde que é um vampiro. O repórter não acredita muito na resposta, quando de repente é surpreendido a ver Louis acendendo a luz com uma velocidade fora do comum. Louis diz para não temer, que quer participar dessa experiência. Daniel pergunta como consegue fazer aquilo. Louis responde que é de carne e osso, assim como ele, mas que se move mais rápido e que não é humano já fazem 200 anos. Quase convencido de que tudo parecia verdade, senta para ouvir a história. Tudo começou em 1791. Louis tinha 24 anos e cuidava de uma plantação. Era viúvo, pois perdera a esposa durante um parto de seu filho, que também morreu durante o nascimento. Não suportando a dor da perda, queria se livrar do sofrimento de qualquer forma. Então Louis bebia, se envolvia com prostitutas e em confusões, desejando perder tudo o que tinha. Numa noite, durante uma briga de bar, um homem saca uma arma para matá-lo. Louis realmente desejou a morte, mas o homem hesitou em atirar. De longe, um homem observava o ocorrido. Mais tarde, Louis sai para ter um relacionamento com uma prostituta, mas é surpreendido por um ladrão, que ameaça matá-lo se não lhe der o que pede. De repente, o ladrão e a prostituta são atacados por aquele homem que observava no bar. Seu nome, Lestat. Lestat ataca Louis com uma mordida no pescoço. Ele pergunta se Louis ainda deseja morrer, que responde dizendo que já é o suficiente. Então joga-o no mar. Mais tarde, naquela noite, Louis acorda com a presença de Lestat, que informa que veio para atender suas preces, lhe dando uma nova vida, longe da dor, das doenças e da própria morte. Lhe oferecendo essa oportunidade como uma escolha consciente, Louis decide se tornar vampiro. Então, Louis, ao beber o sangue de Lestat, sofre com muitas dores, mas Lestat pede para não se preocupar, pois estava apenas morrendo na sua versão humana. Logo, Louis acorda vampiro. O repórter então pergunta o que viu assim que virou vampiro. Ele diz que é indescritível. Seria como perguntar a um humano o que é o paraíso. O repórter pergunta sobre os crucifixos e as estacas no coração. Louis diz ser tudo besteira, mas que os caixões eram necessários para dormir. De volta à história, Louis percebeu a necessidade de beber sangue, fazendo algumas vítimas. Mais tarde, Louis questiona a necessidade de matar, pois isso o incomodava de certa forma. Lestat disse que irá se acostumar com o tempo. Então Lestat pega um rato e diz que ele pode fingir beber, pelo menos, pois não comia mais. Louis pergunta por que não se alimenta somente de animais, poupando os humanos. Lestat vê os assassinatos como diversão e que Louis não aguentaria ficar sem beber sangue humano. Durante uma festa, Lestat combina com Louis um assassinato. Louis diz que não pode fazer isso, mas Lestat insiste. Mais tarde, quando passeavam pelo jardim, Louis não consegue matar a senhora, ao invés disso, ataca os cães. A mulher grita e Lestat a mata antes que pudesse ser descoberto. Louis fica furioso e ataca Lestat, dizendo que o colocou no inferno. Lestat cede e diz que se Louis prefere assim, que se alimente apenas de animais. Os ataques continuam, morrendo vários escravos da propriedade de Louis. Durante um jantar, Louis não resiste e ataca sua empregada. Naquela mesma noite, os escravos se revoltam, acreditando haver alguma maldição na casa. Louis, também não aguentando sua atitude de assassino, aparece com a empregada morta e diz que a casa está amaldiçoada, gritando para que todos vá embora e em seguida ateia fogo na casa inteira. Louis passa mal e cai, mas é salvo por Lestat, que fica revoltado com a atitude de seu companheiro. Eles alugam um quarto para morar e Lestat continua matando pessoas, mas Louis não se acostuma com essa atitude, chegando a negar o sangue humano oferecido por Lestat. Eles discutem, mas mesmo assim Louis se recusa a matar humanos. Confuso, Louis vaga pela noite chuvosa, quando se depara com uma jovem criança chorando pela morte da mãe. Ela pede por sua ajuda. Louis reage apenas mordendo o pescoço da criança. Lestat chega em seguida, sorrindo e comemorando a atitude de Louis, dizendo para celebrar este momento, e em seguida dança com o cadáver da mãe da menina. Louis, não acreditando ter matado a jovem garota, sai correndo ouvindo de longe os gritos de Lestat, afirmando para ele aceitar quem ele realmente é. Estando deprimido, se esconde no esgoto, mas é encontrado por Lestat, que diz entender a dor do amigo. Oferece então um presente para ele, dizendo que ele se sentirá melhor. Chegando no quarto, ele se encontra com a menina deitada na cama.
Luiz fica aliviado por não tê-la matá-lo. Seu nome é Cláudia. Lestat a acorda dizendo que vai dá-la um presente, oferecendo seu sangue para transformá-la em vampiro. Luiz tenta impedi-lo, mas Lestat diz que é a única maneira de salvar a sua vida. Ao virar vampira, Lestat lhe concede uma vítima para beber o sangue. Ela quer beber o sangue todo, mas Lestat alerta que somente pode beber o sangue enquanto o coração da vítima bater, podendo matá-la se continuar a beber após isso. Luiz diz que Cláudia é filha deles agora, e eles passam a tratá-la como tal. Eles davam tudo a ela, mas Cláudia era compulsiva por sangue, matando todos em sua volta, matando sua costureira, atraindo uma senhora na rua e também seu professor de piano. Por vezes matava famílias inteiras junto com Lestat. Mas Cláudia logo percebe que não cresce, pois deseja ser uma mulher adulta. Revoltada, questiona do porquê fizeram isso com ela. Lestat se revolta, brigando com Cláudia. Luiz então explica para Cláudia que ela nunca vai crescer, pois se tornou uma vampira. Conta o que aconteceu com Cláudia, que a mordeu e em seguida Lestat a transformou em vampira para poupar sua vida. Cláudia fica revoltada, mas faz as pazes com Luiz. Entretanto, decide matar Lestat, pois não o suporta mais. Então lhe oferece o corpo de 2 garotos jovens como presente, dizendo que o embebedou para ele. Ao tomar o sangue dos garotos, ele passa mal. Cláudia revela que os garotos estavam mortos, fazendo Lestat beber o sangue do morto, e que por isso estava se sentindo mal. Em seguida, corta o pescoço dele, fazendo sangrar até a morte, e logo joga o corpo dele num pântano. O plano parecia dar certo, mas Lestat reaparece vivo, pois se alimentou de crocodilos, cobras e sapos no pântano para se recuperar. Querendo vingança, procura matar Cláudia, mas ela e Luiz tocam fogo na casa, queimando não só Lestat, mas quase toda a cidade. Eles fogem de navio para outro país, em busca de uma nova vida e de respostas sobre a origem dos vampiros. Luiz procura vampiro por toda parte, mas não encontra. Achando não haver nenhum vampiro e quase desistindo de sua busca, é encontrado por Armand, um vampiro de mais de 400 anos de idade que se simpatiza com Luiz, convidando para sua peça de teatro. Lá encontra uma legião de vampiros, onde todos participam de uma peça de teatro. Luiz também conhece a moradia dos vampiros, que fica no fundo do teatro. Antes de ir embora, um vampiro lê a mente de Luiz, que desconfia que ele e Cláudia teriam matado um vampiro, podendo ser punidos com a vida pelo ato. Armand, em um novo encontro, fala de sua afeição por Luiz, falando sobre sua singularidade por sentimentos humanos, como a compaixão, remorsos ou empatia pelas pessoas, sensações que eram ausentes em todos os vampiros com quem convivia. Ele informa sobre o risco que Cláudia corria de vida, pois Luiz quebrou a regra que impede que vampiros transformem crianças, pois elas são imprudentes, podendo comprometer a vida de todos. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, Luiz se depara com Cláudia e uma mulher. Cláudia deseja que Luiz transforme a mulher em vampiro, para que seja sua mãe. Luiz reluta no começo, mas acaba cedendo às chantagens de Cláudia. Minutos depois, eles são atacados por um grupo de vampiros. Cláudia e sua recém-mãe são condenadas à morte e Luiz foi preso em um caixão, sentenciado pela eternidade em sua prisão. Cláudia e sua recém-mãe são colocados no fundo de um poço, onde ao amanhecer foi iluminado pelo sol, queimando as duas até as cinzas. Luiz é libertado por Armand, por concordar que ele não merecia tal condenação. Tomado pelo sentimento de injustiça, Luiz decide se vingar, ateando fogo em todo o teatro e dormitório dos vampiros enquanto dormiam. Alguns deles tentaram fugir, mas Luiz o atacava com foice, matando todos eles. Luiz então tenta fugir para não se queimar. Ao sair do estabelecimento, percebe que é quase manhã, sofrendo com a luz do sol. Por sorte, Armand aparece numa carruagem e o salva. Luiz, tomado pela sua melancolia, decide deixar o velho mundo e seguir para novos horizontes. Na esperança de esquecer o passado, vai para Nova York, lá encantado pela modernidade, fazendo-se maravilhar ao ir ao cinema assistir às cores magníficas que o sol fazia ao brilhar na terra, visão que foi impedida de contemplar durante todos aqueles anos. Durante um passeio pelas ruas, Luiz diz ter sentido um cheiro forte de morte, cheiro que só os vampiros sentiam. Vinha de um cemitério. Ao adentrar, se depara com Lestat, que estava profundamente debilitado por todos os atentados que sofreu. Lestat pede ajuda para voltar ao que era antes, mas Luiz decide virar as costas para o antigo companheiro, dizendo seguir o novo caminho. Luiz, por fim, diz que a história acaba ali, dizendo nunca mais ter visto Lestat.
Mas Daniel não se sente convencido do fim, dizendo que o destino trouxesse aquele encontro e queria que Luz o transformasse em vampiro. Luz não aceita o pedido do repórter e, sob um ataque de revolta, ataca-o, levantando o repórter pelo pescoço e ameaçando matá-lo. Em seguida, o solta e desaparece. O repórter, com muito medo do ocorrido, arruma suas coisas e sai às pressas, entra no carro e arranca o mais rápido que pode. Enquanto checa as gravações que ele fez sobre a entrevista, Lestat aparece no banco de trás e ataca o repórter. Diz que se sente muito melhor agora e que dará uma nova vida ao repórter, assim como deseja.